Pessoal, vamos para mais um vídeo sobre parametrização. Eu tenho aqui em um dos meus projetos de bombeiro uma folha somente de escadas e o bombeiro pediu para que eu colocasse aqui o balanceamento dos degraus da escada. Eu resolvi fazer uma anotação genérica, tá? Criar aqui uma família de anotação genérica para que eu pudesse informar como funciona esse balanceamento de acordo com a altura do piso, a dimensão do piso e a altura do espelho. Tá? Então, se eu seleciono a minha família, eu posso mudar o tamanho. Eu posso, por exemplo, colocar aqui 18 centímetros de espelho. Colocando 18 centímetros de espelho, então eu vou ter aqui que está errado. Tá? Ele não está dentro da fórmula. Então dá 65. 65 é diferente, é maior que 64, então ele vai me gerar um erro. Então com isso eu posso testar os valores aqui. Se eu colocar 17,6, 17 centímetros, então ainda não dá. Tá? Ele tem que ser menor ou igual a 64. Então com isso eu consigo balancear a 17,5. Então eu tenho os degraus balanceados. Então eu consigo balancear corretamente e apresentar para o bombeiro essa escada. Tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos criar do zero essa anotação genérica. Bom, iniciei aqui um novo projeto e vou criar aqui uma nova família. Família vai ser uma família de anotação genérica. Então eu tenho aqui anotações. Eu vou pegar uma anotação genérica métrica e eu vou apagar isso aqui. E vou colocar aqui na anotação, eu vou criar todos os itens que eu quero que apareça. Então, por exemplo, eu quero uma legenda aqui, que vai ser uma legenda, eu vou criar uma variável para essa legenda, que vai ser o nome do ambiente. Tá? Descrição da escada. Descrição da escada. Tá? Vai ser instância, tá? E vai ser texto. Ok, eu coloco aqui descrição da escada. Ok, beleza, vai estar aqui em cima. Aqui embaixo agora eu vou criar um texto simples. Vai ser o balanceamento da escada. Ou de escada. Vou formatar esse campo. Vou editar esse texto. Eu quero ele um pouco menor. Eu vou colocar ele aqui com uns 2 milímetros. Isso aqui é tudo básico. Eu não vou parar para explicar como é que funciona isso aqui não, tá? Ok. Mais um pouco de formatação aqui. Eu vou tirar esse fundo e vou deixar ele em cinza. Ok. Balanceamento. Vamos corrigir aqui. Balanceamento de escada. Eu vou utilizar esse texto aqui. Vou copiar com o Ctrl, eu seguro e arrasto. Então, e vou colocar aqui a minha fórmula. Fórmula de Blondel. E qual que é a fórmula de Blondel? 63 vai ser menor ou igual a 2H mais P, que vai ser menor ou igual a 64. Tá, então essa aqui é a minha fórmula. É essa que eu preciso seguir. Então o que eu preciso aqui agora? Eu preciso do H e do P. Então, que seria o piso mais o espelho, 2 vezes o espelho mais o piso. Então vamos lá, vamos criar essas variáveis. Eu vou criar aqui largura do piso, essa aqui também vai ser instância. Ok, e vou criar a altura do espelho. Vou colocar minúsculo aqui.
também vai ser instância, ok? Eu vou colocar que a altura do espelho vai ser 0,17, ou seja, aqui no caso está em milímetros, né, 170 milímetros, e aqui 300 milímetros, ok? E vou colocar aqui esses valores. Esses valores eu vou criar então legenda, vou colocar aqui que vai ser a largura do piso, vou colocar primeiro a largura do piso, vou colocar um valor de 0,30 para eu verificar, eu vou colocar como prefixo aqui piso, um espaço, então eu vou ter algo parecido com isso aqui. Então assim eu vou formatando o que eu preciso. Agora eu vou formatar esse texto. Eu vou até duplicar ele aqui, vou fazer ele com 2 milímetros também. 2 milímetros. Eu quero um texto de cor diferente, sei lá, vou colocar verde. Eu gosto sempre de alterar esses valores aqui. Deixar transparente. Ok. Não vai ser centralizado, esse aqui eu quero justificado pela esquerda. Não preciso desse tamanho todo. Eu vou copiar segurando o Ctrl aqui. Eu arrasto para baixo. Aqui eu vou editar e vou trocar. Ao invés de piso, eu quero a altura do espelho. Prefixo. Espelho. Espaço. Espelho. Eu vou colocar o valor aqui também. 0,17. 0,17. Ok. Então, já montei essa base. Aqui eu vou montar a resolução da fórmula. Aqui embaixo. Tá? Aqui vai ser também um parâmetro. Olha só, que interessante. Eu vou pegar aqui o parâmetro e vou colocar a resolução da fórmula. Mas a gente vai perceber que a gente vai precisar, posteriormente, para obter o resultado final, de fazer algumas comparações. Ou seja, nós vamos utilizar uma estrutura if. Então, o que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar tanto o espelho quanto a largura do piso, certo? E eu vou ter que criar aqui o resultado da conta também. Olha só, isso aqui pode ficar aqui por enquanto, e eu quero criar uma variável com o resultado dessa conta. Então eu vou criar aqui, chamar simplesmente de b, essa variável, tá? Linear, vai ser instância também, linear. Eu só vou colocar em dados aqui para diferenciar. E o que ela vai ser? Ela vai ser 2 vezes a altura do espelho. Vou copiar aqui. 2 vezes Ctrl V, certo? Mais a largura do piso. Olha só, então eu tenho aqui 64. Então se eu obtiver aqui 64, então eu sei que até 64 a fórmula está balanceada. Mas se for abaixo de 63 ou acima de 65, então eu tenho um problema e tenho que tratar isso. Depois eu vou voltar aqui nessa tela e vou criar mais uma variável que vai fazer esse tratamento. No momento eu vou só colocar, vou terminar essa legenda aqui. Então eu vou vir em editar e vou terminar, eu vou montar toda essa legenda. O que eu quero que apareça? Inicialmente, eu quero que apareça escrito aqui, que é 63 centímetros, claro, né? Vai ser menor ou igual. Eu tenho que pressionar o espaço aqui, tá? Vai ser menor ou igual o que? 2 vezes, tá? 2 vezes o piso, vai estar aqui, 2 vezes o piso, e lá como sufixo eu vou colocar mais, sinal de mais. Aqui eu não vou colocar espaço. E aqui eu tenho a largura do piso. 0,30 eu vou colocar aqui. Escreveu isso aqui? Uma outra coisa que eu quero também é acrescentar aqui o parênteses, e vou colocar aqui o parênteses também e um espaço, certo? E vou colocar o valor B, que é o resultado. Aqui eu vou acrescentar o valor B, que é o resultado, tá?
Então eu vou colocar aqui que vai ser igual, aí ele vai me dar o valor de B. Depois que ele colocar aqui o valor de B, eu vou colocar um espaço, tá? E vou colocar aqui que vai ser menor ou igual a 64. Ok? Vou espaçar isso aqui. Olha o que eu tenho aqui então. Eu tenho exatamente 63, comparando com a fórmula aqui, ó, 63 é menor ou igual a 2 vezes 0,17 mais 0,30, que vai ser igual a B. Eu vou apresentar esse valor, que vai ser igual a 64, menor ou igual a 64, ok? Ok, então eu vou carregar isso aqui no projeto para a gente ver como é que está funcionando. Eu carrego aqui, inserir. Então, quando eu selecionar aqui agora a família, eu vou poder mudar o nome da escada. Então eu vou colocar aqui escada de acesso ao mezanino. Ok, tá aqui. Ó, já percebi que eu preciso colocar um espaço maior para ele não quebrar esse texto da forma que está. Ok, como é que eu posso fazer isso? Facilmente eu volto aqui, pego. Ah tá, eu ainda nem vou colocar pelo centro, vou colocar pela esquerda e vou aumentar aqui. Ok, então quando eu carregar aqui agora, esse problema já está resolvido. Opa, faltou um pouquinho mais ainda. Vamos lá. Um pouquinho maior. Ou diminuir o texto também funciona. Beleza, arrumado. E olha só o que apareceu aqui, 0,17. Tá? 2 vezes 0,17 mais 0,30, então 64. Ok, se eu selecionar a minha família, eu tenho aqui 17. Ó, se eu mudar aqui para 18, tá? Então, olha, muda aqui o valor, muda aqui o valor, muda a minha conta aqui. Então, essa conta agora está errada. Então, eu não posso... isso aqui tem que me gerar um erro. Agora eu vou voltar lá e vou consertar. Eu vou mostrar se a fórmula está balanceada ou não. Para isso, eu vou usar um comando que é o comando if. Então, eu vou criar mais uma variável. Essa variável eu vou chamar aqui de resultado. Ela vai ser uma variável tipo texto, tá? E também instância, ok? Tá aqui minha variável tipo texto. Por que ela vai ser tipo texto? Porque ela vai armazenar se vai estar balanceado ou se vai ser um erro. Então, se eu colocar aqui, ó, que ele é erro, tá? Então esse vai ser o valor da minha fórmula. O que eu vou fazer aqui? Eu tenho que comparar, ó, se esse valor de B for menor que 63 ou for maior que 64. Então, se B for menor que 630, correto? Ou se ele for maior que 64. Mas aqui eu vou fazer diferente. Eu vou colocar aqui um outro condicionador, que é o AND, um outro operador que é o AND. Então, ele tem que ser, se ele for menor que 63, tá? Se ele for maior que 63 e menor que 64, o que vai acontecer? Ele vai estar correto. Então eu vou escrever aqui, ó, por exemplo, balanceado. Se isso não acontecer, então eu vou escrever aqui que ele vai gerar um erro. Fechei aqui. Opa, final inesperado. Ah, tá, faltou aspas aqui. Ok. Então veja bem, ele já gerou um erro, tá? Por quê? Porque aqui não é menor ou igual. Ele, apesar de ter dado 64, não é menor ou igual. Se eu colocar aqui um valor um pouco menor, por exemplo, 16,6,
eu vou perceber que ainda tem um erro, mas esse erro é na fórmula. Aqui, não é 64, é 640. 640, legal. Bom, agora está balanceado. Tá? Então, se for um valor maior, se for 7 aqui, ó, gera um erro, porque fica fora da fórmula. Bom, o Revit não tem um operador maior ou igual para eu corrigir esse erro, porque se aqui der exatos 64, ele coloca como erro, e não é errado, porque está dentro da fórmula. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar que se for maior, eu vou tirar 1 milímetro daqui, ó, 629, e se for menor que 641. Então, nesse caso, ó, a fórmula já dá correta, balanceada. Tá? Então, aqui eu tenho uma fórmula certa, já tenho uma variável já calculada. Então, eu vou simplesmente colocar essa variável aqui agora. Ó. Trazer para cá, vou editar, tá? Isso aqui eu vou tirar e colocar o resultado. Resultado está aqui. E vou colocar aqui resultado. Espaço. Não, vou tirar daqui. Vou colocar fora aqui porque eu vou colocar um texto diferente. Vou colocar um texto um pouco maior. Vou colocar um texto com 2,5. E vou colocar ele vermelho, por exemplo. Então, o resultado está aqui. Deixa eu carregar ele lá. Substituir. Está aqui. Erro. Ok. E se eu pegar e colocar que vai ser com 17 centímetros, então balanceado. Olha que maravilha, está correto. E aqui é só fazer, então, é só criar o que você quer que apareça lá, deixar visualmente melhor, visualmente mais agradável. Mudar aqui, colocar tamanho maior, 3 talvez. Centralizar. Bom, aí é só uma questão de pequenas configurações. Talvez colocar aqui, escrever o resultado, né? Resultado. Substituir. Tá aí. Olha só que interessante, pessoal. Algumas coisinhas a mais aqui a gente tem que fazer, alguns ajustes, mas no geral está pronta aí a nossa família. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, provando que você é uma pessoa persistente. Aproveite e já se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e já clique no like. E até o próximo vídeo. Valeu!